E professores na Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Faculdade da Universidade do Porto. Sejam bem-vindos, são os nossos próximos convidados, para uma conversa muito interessante sobre alimentos saudáveis, alimentos que são verdadeiros superalimentos e que devemos consumir porque realmente são alimentos saudáveis, aconselhados. É claro que aqui vamos encontrar neste vosso livro 50 alimentos, mas fui eu que escolhi estes, e não foi por acaso, porque não podemos falar de todos. Vamos começar talvez por onde? Batata doce. Sim. Antes de mais, bom dia. A batata doce é um produto muito nosso. Um dos objetivos do livro era falar de alimentos saudáveis, mas de alimentos que são nossos, que são produzidos no nosso país. E a batata doce é um ótimo exemplo disso. É um produto com indicação geográfica protegida, de Algesur, dentro daquilo que normalmente se chamam nos hidratos de carbono, os acompanhamentos, tem um potencial vitamínico muito superior ao da massa, ao do arroz, ao da batata. E por exemplo, a minha colega Cristina detesta batata doce. Exatamente. Eu adoro batata doce. E a batata doce, mesmo... Também entra em doces, por exemplo, nas azevias podem ser recheadas com batata doce. Exatamente. No Alentejo, recheia-se a azevia ou com grão de bico ou com batata doce. E nós conseguimos ver aqui, até pela cor fantástica, os carotenos. É um alaranjado e meio púrpura também, proveniente dos carotenos, das antocianinas, tem um potencial antioxidante tremendo e é nosso. É a palavra mágica é essa de antioxidante, não é? Exatamente. E é produzido cá, se bem que todos estes alimentos sejam originários de outros países ou também são comuns a outros países. Estou a ver o kiwi, a origem é da Nova Zelândia, se bem que Portugal produz muito kiwi, não é? Exatamente. Aliás, chama-se kiwi justamente porque esse é o nome do pássaro emblema da Nova Zelândia. Quero falar do kiwi, que eu acho que é tão rico ou mais ainda que a laranja em vitamina C. Exatamente. É o campeão de vitamina C. É o campeão. Dentro do panorama alimentar, pelo menos do típico português, é o kiwi, de facto. As pessoas acham que é a laranja. Acham que é a laranja. E não é, facto. É o kiwi. Em termos relativos, é o kiwi. Tem uma quantidade de vitamina C bem superior à laranja e é uma excelente fonte de vitamina C. É um alimento... Já agora, qual é a vantagem de estarmos a comer um alimento rico em vitamina C? Inúmeras. Primeiro, a doença carencial de vitamina C, a típica, a característica é o escorbuto. Portanto, estamos, apesar de não ser muito, hoje em dia, muito prevalente. Era mais no tempo das descobertas, os marinheiros sofriam de escorbuto, não é? Exato. Mas, curiosamente, quem acabou com o escorbuto não foram as laranjas, mas foi a batata. Não pela quantidade que encerra, que até é pouca, de vitamina C, cerca de 14 mg por 100 gramas, mas pela frequência de consumo e pela quantidade de consumo. No caso da vitamina C, é importantíssima, especialmente para o nosso sistema imunológico, ou seja, é um imunostimulante. Quando aquelas pessoas têm um risco acrescido de infecção, normalmente têm uma alta prevalência de infecções, socorrer-se do kiwi para aprisionar a vitamina C é uma ótima solução. Além disso, e ganhando também um pouco em relação a outros frutos, tem uma boa quantidade de fibra. Aliás, é reconhecido também por isso, e tem uma boa quantidade também de alguns carotenos, que entra naquele grupo que há pouco falávamos, de antioxidantes, com efeitos benéficos na saúde. Que encontramos aqui na batata doce, não é? Normalmente, quando a fruta ou o artigo é muito colorido, as substâncias que lhe dão cor são também as responsáveis... A cenoura? Por exemplo, secundariza, ou até por acaso a cenoura até ultrapassa a batata doce em termos de vitamina A, o que é dos poucos que ultrapassa. Bem, o kiwi podemos comer assim, tal e qual, como um fruto, não é? Agora, a batata doce tem algum método de... Quem é que costuma comer batata doce? Pois, mas é uma minoria. Se repararmos aqui neste painel de convidados, é uma minoria. Assada, cozida, há algum acomodamento culinário que seja mais aconselhado? A batata doce é particularmente rica em vitaminas lipossolúveis, ou seja, que são solúveis na gordura. Mas, ao mesmo tempo, não tem gordura na sua composição. Ou seja, para nós aproveitarmos, para essas vitaminas serem mais biodisponíveis, temos que lhe juntar um bocadinho de gordura, e pode ser assada, cozida a vapor. Tem algumas vitaminas hidrossolúveis, como o caso da vitamina C, ou seja, o cozimento em água muitas vezes potencia essa perda vitamínica, por isso pode ser uma das sugestões que nós damos no livro, é que seja cozida a vapor e regada com um bocadinho de azeite, que também é um produto nosso, para potenciar e disponibilizar. Dieta mediterrânica, não é? Exatamente. É talvez o produto por excelência da dieta mediterrânica. O livro é muito interessante porque tem todo este tipo de informações, muitas mais, e também aconselha no que toca aos acomodamentos culinários. Tem uma grande quantidade... Os americanos comem muito milho assado. Exatamente. E como também existe uma produção nossa, principalmente no Minho, lá com a presença dos espigueiros... Sim, fazem parte da paisagem. Exatamente. Do Minho. E lá está para guardar os cereais.
Exatamente. O milho também, apesar de nessa cor não ter uma quantidade de antioxidantes ou de carotenos tão grande como noutras cores em que pode existir, mas tem também uma grande quantidade de fibra. É um ótimo acompanhamento também para saladas e tendo também, pode também substituir um bocadinho os hidratos de carbono. Da mesma maneira, não podemos, o objetivo é que nós não ficamos reféns sempre de arroz, massa, batata. Temos aqui dois exemplos. As pessoas são pouco imaginativas na alimentação diária, exatamente, não é? Quando têm produtos ao seu dispor, que também muitas vezes não sabem como usar. Mas, por exemplo, assar, penso que não há mal algum neste acomodamento, que é assar uma espiga de milho e depois mesmo que barrá-la ligeiramente com manteiga. Sim. Agora, o milho, aquele milho adocicado das latas que se junta nas saladas, é tão bom quanto este assim, em maçaroca? Tudo o que seja em conserva, apesar de haver uma boa preservação, mas nunca é... o ideal é que se consumam sempre os alimentos em natureza, ou seja, no seu formato, da maneira como eles ocorrem naturalmente. Em conserva, em alguns alimentos será sempre melhor consumi-los em conserva do que não consumir de todo, mas no milho, se for assim da maneira que aí está, tanto melhor. Agora, eu particularmente gosto muito de funcho, aliás, é o funcho que dá o nome ao funchal. Exatamente. Quando da descoberta da Ilha da Madeira. Porquê é que o funcho, que eu acho que em Portugal não consomem, porque quando muito consomem apenas a planta aromática e não o bulbo é o óptimo. Não posso é dizer que gosto dele gratinado. Gratinado já leva ali um bocadinho de gordura, não é? Um molho à base de leite, de manteiga, etc. Porquê é que o funcho é um super alimento? Nós tentamos incluir neste livro algumas... tem uma fragrância fabulosa. Nós tentamos incluir neste livro algumas ervas aromáticas. Colocamos 4 ou 5, por duas razões. Mas é anisado, tem aquele sabor do anis. Muito característico. E é confundido muitas vezes com anis e erva doce, precisamente por isso. Não só pelo que eles têm, mas também pelo que eles não têm. Ou seja... É assim que você quer que eu coma o funcho? Também. E eu gosto particularmente, a minha opinião pessoal, gosto particularmente da incorporação dele no pão. O pão com funcho fica uma coisa fantástica. Mas é bom. Nunca tinha comido cru, é bom. Um bocadinho duro. Que eu faço pela saúde e para não envelhecer. E já agora estimular a economia, não é? Exatamente. Mas então quais são as qualidades de nutrientes do funcho? Como eu estava a dizer, nós promovemos não só funchos, mas os coentros e outras ervas aromáticas no livro, também pelo que não tem, para reduzir o consumo de sal em Portugal, claro, que é excessivo. Nós somos, se olharmos para o nosso panorama sanitário, vemos que temos uma alta prevalência de mortes por acidentes vasculares cerebrais, muito pelo consumo excessivo de sal. Então, nós pretendemos reduzi-lo também... Com as plantas aromáticas. Ainda por cima nós temos uma variedade de plantas aromáticas de norte a sul do país incrível, não é? E temos que aproveitar, tirar o máximo delas e colorir e colocar também esse odor muito agradável no prato. Além disso... Mas o bulbo também pode ser usado. Pode ser usado e deve ser usado. Exatamente. No forno, cozido, etc. Sim, não tem que ser só sopa de funcho ou funcho junto ao peixe. Aliás, no funcho tudo se aproveita, desde as sementes, o bolo. É verdade. É um alimento que pode ser usado a 100%. E o que é que eles têm em comum? Normalmente as ervas aromáticas têm um potencial, têm um conjunto de compostos então já em alta estamos a falar quantidade. Do funcho e passamos para os coentros. Estamos a falar de plantas aromáticas. São plantas aromáticas. Têm muito em comum, que é a grande quantidade de antioxidantes e substâncias também com ação anti-inflamatória e até antimicrobiana. Curiosamente, em alguns países, os países que mais usavam especiarias e ervas aromáticas eram aqueles que tinham temperaturas ambiente mais elevadas. Era uma forma também de conservação dos alimentos. Isso é devido exatamente às propriedades antimicrobianas que eles têm. Quinta, não se perderam. Hoje em dia se mantém. Portanto, nós devemos sempre... países do norte da África. Com certeza. Por exemplo. São nos países normalmente mais usados, onde temperam mais a comida, quer com as especiarias, querem secos, quer até frescos, são normalmente aqueles com temperaturas mais elevadas, não tinham sistemas de refrigerante. Nós temos detector de mentiras, basta eu olhar para vocês e perceber quem está a mentir. Portanto, é assim, quem é que habitualmente, ou quem é que de vez em quando, usa funcho? É incrível, não é? A maior parte. Nem sequer a planta. Sim, até há o chá de funcho, há os reboçados de funcho na Madeira, não é? Na Madeira. E, portanto, estamos a falar... Portanto, pouquíssimas pessoas, ou quase nenhumas, realmente usam a planta, então nem vale a pena falar do bulbo, não é? Mas experimentem, é fantástico. Mas isso não é um obstáculo, é uma oportunidade. Então nós estamos aqui a tentar estimular. Já os coentros, todos usam coentros, não é? Dedos no ar, quem é que utiliza coentros? Aliás, é das ervas mais estimadas pelos portugueses, então se formos para o Alentejo... Não deve ser usada só com propósitos decorativos ou aromáticos. É um alimento, portanto, deve
comer-se, ingerir-se. Nomeadamente nas saladas, por exemplo. Uma salada perfumada com as folhas de coentros e depois saboreamos todas as folhas, é muito agradável. Termossos. Termossos. Eu gosto muito de termossos. O termoço... Quem é que come termossos? Todos. Aqui já é mais fácil, não é? Está na altura. Exatamente. O termoço é um campeão das esplanadas, com a vantagem de, apesar dos outros frutos gordos, como o caso do amendoim, também é um dos alimentos que está aqui presente e também ser muito rico em algumas vitaminas que nós precisamos, mas nesse caso o valor calórico é um bocadinho mais exagerado. No caso do termoço, não. Tem uma grande quantidade de proteína, tem uma grande quantidade de fibra e é, digamos assim, um alimento que se pode consumir com mais algum à vontade nas esplanadas. Mas há um limite para o consumo de termossos? Sim, o limite acaba sempre por ser um bocadinho o bom senso. De qualquer das maneiras, os termossos acabam sempre a ser um bocadinho salgados. Exatamente, e era aí que eu ia chegar. O principal problema do termoço não está em si, mas sim no método de conservação, que lhe adiciona sempre um bocadinho mais de sal. Tem a vantagem por também ser rico em proteína e em fibra de nos levar a níveis de saciedade mais precoces. Por isso, mesmo que uma pessoa queira consumir muitos termossos, eventualmente nunca conseguirá, porque é um alimento que no fundo enche um bocadinho, e a história dele, como nós retratamos aqui, também vai um bocadinho nesse sentido. Particularmente eu gosto muito de cogumelos e como bastantes cogumelos. Quem é que come habitualmente cogumelos? Sim, sim. Agora resta saber que cogumelos, não é? Mas claro, é uma das mensagens que passamos no livro, há cogumelos que só se comem uma vez. Há cogumelos que só se comem uma vez porque não ficamos para a segunda. Portanto, há que ter muito cuidado. Não, há que ter cuidado, mas não é no supermercado. Não são comercializados. Estamos a falar dos cogumelos que surgem, que nem cogumelos, de forma espontânea, não é? Na natureza e que por vezes são colhidos por pessoas inadvertidamente, não é? Porque há muita variedade de cogumelos em Portugal também. Também. Nós temos uma variedade enorme de cogumelos, cerca de 2.000, mas os comestíveis são muito menos e os que são industrializados resumem-se a pouco mais de uma dezena, uma dúzia. Mas o cogumelo é um alimento muito rico em água. Quase tudo água. Exatamente. É quase tudo água. água. Qual é o interesse do cogumelo do ponto de vista nutritivo? A propósito, também pegando há pouco no que estávamos a falar para o termoço, nós podemos fazer um uso inteligente dos alimentos. E se nós sabemos que um alimento tem proteína e tem fibra, são dois nutrimentos que saciam bastante, nós podemos ingeri-los alguns minutos antes, 10 ou 20 minutos antes de uma refeição, de forma a controlar um pouco o fogo ou a fome que podemos ter. Portanto, de forma a não nos empaturrarmos depois com um prato cheio de comida que é muito à portuguesa, não é? Eu acho que é nisso que nós tentamos também passar essa mensagem de fazer um consumo inteligente dos alimentos que temos ao nosso dispor e escolher o melhor momento para os consumir. De facto, quer os termossos, quer os cogumelos, têm essa vantagem de ter a proteína e ter alguma fibra. Com a grande vantagem dos cogumelos é que no reino vegetal normalmente encontramos vitamina C, vitamina A, carotenos, fenólicos, mas não encontramos vitaminas do complexo B tão frequentemente. E os cogumelos conseguem... Eu não sabia. Quando fazemos uma salada, quase que colocamos ali o panorama vitamínico todo ao conseguir juntar e conciliar. Mais uma sugestão, uma salada com cogumelos laminados que nem sequer foram cozinhados, acabaram por cozinhar em sumo de limão. Portanto, imaginem só, laminam os cogumelos muito finamente, colocam numa taça, regam com bastante sumo de limão, passado meia hora o cogumelo, nem é preciso tanto, passado 20 minutos o cogumelo já cozinhou no próprio sumo de limão e está pronto a ir para uma salada e ser consumido ali, al dente. É muito agradável. É fantástico, uma excelente sugestão. Eu não levo mais por isso. Uma das nossas... próximas receitas já sabemos quem é que poderemos convidar. Uma das nossas preocupações foi também que os portugueses diversificassem o consumo de hortícolas. Porque, de facto, quase toda a gente aqui, se fizéssemos essa pergunta... Vai para a alface, vai para o tomate, vai ao pepino agora na altura do verão e junta o pimento. Quando muito. Quando muito. E costumamos até dizer, em jeito de brincadeira, que a alface quase que não é um hortícola, é uma cor. Porque, de facto, preenche o prato com a cor verde, mas a substância tem muito pouca. E mesmo na alface usam-se poucas outras alfaces. Portanto, há tanta frisada, há tantas, há roxa. Não, as pessoas estão muito habituadas àqueles produtos. Isto tem a ver também com uma cultura, não é? Com certeza. Porque durante muitos anos as prateleiras do supermercado não tinham a variedade que têm hoje. Não a nossa alimentação é um dos critérios de maior vínculo emocional que nós temos. Eu escolhi este fruto de propósito porque acho que é dos frutos mais extraordinariamente belos que a natureza nos dá. Lindíssimo. É um bocadinho incómodo, porque realmente já devia, não sei, devia só vir os bagos. Isto separar os bagos não dá um bocadinho de trabalho. Mas porquê é que a romã é tão interessante?
Mais uma vez, e repetindo, tem um potencial antioxidante completamente assombroso, é fantástico. Estão a ouvir bem? É dos frutos mais ricos em antioxidantes. Normalmente nós associamos esta questão do ser antioxidante a outros frutos, ou então ao vinho tinto, ou ao chocolate preto, ou ao chá verde. Agora, já sei que se tem que comer diariamente uma tablete de chocolate preto, não é? Não, uma tablete. Não. A não ser que... não me diga que não, porque desculpem lá, tenho dito aqui muitos colegas, e você pode comer chocolate preto e eu parto... Assim, não se vai dizer, olha, como um quadradinho, que isso é ridículo, não é? Portanto, não é uma tablete? Para não dizer um quadradinho, vamos para o 2. Sim, por acaso há mais tabletes que são assim uns quadradinhos. O chocolate preto é, de facto, e muito com semelhança da romã, tem um potencial antioxidante que pulveriza o do vinho tinto, que é normalmente aquele alimento que nos lembramos quando pensamos nesse critério. Mas um copo de vinho tinto à refeição faz bem. Um copo. Para quem copo? Sim. De tamanho normal. Sim, não é uma caneca. Para quem tiver risco cardiovascular, já for consumidor, não tiver hipertensão, que é muito importante, deve ou beneficia do consumo de um copo de vinho tinto à refeição. Não podemos estar aqui a promover para quem não bebe e faça esse esforço. Não, com certeza. Não vá agora beber só porque estamos aqui a dizer que faz bem, não é? Mas é uma ótima sugestão. E a romã também, de facto, tem um potencial antioxidante completamente fantástico e deve ser promovida por isso, e como disse... E a romã também entra em saladas de fruta ou não. Também pode entrar numa salada, portanto, sem ser de fruta, uma salada de verdes. Os bagos de romã ficam a matar, como se costuma dizer. Exatamente. Muito bem. E acho que esgotámos aqui esta mesa de produtos, portanto, muitos mais vai encontrar neste livro. É um livro que o Você na TV aconselha vivamente. Vai aprender a usar dos produtos que existem nos nossos mercados, são produzidos em Portugal também e encontra-os com grande facilidade e, portanto, aprenda a usá-los de uma forma criativa, imaginosa e, sobretudo, para que tenha ainda mais saúde através da alimentação. É o povo que o diz, pela boca morre o peixe. Portanto, há que ter cuidado com a alimentação. Muito obrigado aos dois. Até à próxima. Muito obrigado.